Olá pessoal, um ótimo dia a todos. Terça-feira chegou e de ontem à noite até a madrugada de hoje o momento foi de muita especulação em torno do golpe do Partido dos Trabalhadores para livrar Lula da cadeia. É um golpe que está sendo organizado, como eu disse ontem, pela Dilma, pelo PT e pelo Lula. E o único objetivo é tirar o ex-presidente das mãos da Lava Jato. Mas isso tem implicações muito maiores e eu vou contar para você. Se Lula de fato assumir o ministério, há um risco grande, gigantesco dele conseguir anular, barrar, acabar com a Lava Jato. O risco de Lula no ministério, um risco de um terceiro mandato do ex-presidente é gigantesco. Preste atenção. A primeira coisa que Lula fará, além de tomar as medidas para cercear a Lava Jato, certamente será derramar dinheiro nos meios de comunicação aí ligados ao governo, tentar calar os outros meios de comunicação que ainda mantém aí um pouco da verdade e calar de duas formas, ou comprar o silêncio ou calar na pressão. Passar a tal lei de democratização da imprensa, fazer o controle econômico da imprensa. Lula tenta aplicar um golpe no Brasil. Até ontem se falava numa pasta de primeiro escalão, como por exemplo a Casa Civil ou o Ministério da Fazenda. De ontem para hoje tudo mudou. Fizeram uma reunião no Palácio, a Dilma conversou com o Lula conversou com a Dilma e como ele só quer mesmo ter foro privilegiado, como ele só quer mesmo fugir da Lava Jato. E claro, comandar o governo mais nos bastidores, ficou definido que ele assumiria uma secretaria com status de ministério, teria o foro privilegiado, mas não estaria tão exposto nos holofotes. Lula já procurou o PMDB. Lula já conversou com Renan Calheiros. Renan Calheiros disse que metade do PMDB no Senado está com ele. É mentira. Renan mente. Mas Lula pode comprar essa metade no momento em que assumir o Palácio do Planalto. Lula dentro do palácio, não interessa em qual cargo, certamente assumirá a presidência da República. Dilma já mandou avisar que não se importa mais, que a casa caiu e que ela de fato entrega e delega o comando da presidência para o homem que arrebentou com a nação brasileira, com o homem que iniciou a destruição da economia e não contente com isso, elegeu Dilma para concluir o serviço de acabar com o Brasil. Essa gente destruiu o Brasil. O que se desenha agora, gente, é um dos piores golpes. Faz parte aí do totalitarismo do PT. O que Lula quer é deixar o Estado cada vez mais forte, é dominar o país através aí da presidência da República. O que Lula quer é manter o projeto criminoso de poder. O que Lula quer é chegar de novo ao Palácio do Planalto e sair candidato em 2018. O que Lula quer é destruir a Operação Lava Jato. Durante a madrugada, alguns rumores aí correram nos bastidores de que Sérgio Moro poderia tomar uma decisão de ontem para hoje, de madrugada, e prender Lula antes que ele assumisse o ministério, porque claramente Sérgio Moro também entende que isso é um golpe para ele fugir da justiça. Bom, as expectativas lamentavelmente foram frustradas, mas agora eu quero falar com você do PMDB, com você que já votou no PMDB, com você que acompanha o PMDB. Pois muito bem, gente, há duas maneiras da gente fugir desse golpe, da gente dar um contragolpe em cima do ex-presidente Lula. E uma delas passa pelo PMDB. Gostando ou não do PMDB, nesse momento, que é um momento de guerra, você tem que saber o seguinte: o que é a morte iminente e o que não é, né? Não é o ideal? Não é o ideal. Mas passa pelas mãos do PMDB a possibilidade de resolver essa situação que é tão complicada para o país. O primeiro passo, o ideal, seria imediatamente prender Luiz Inácio Lula da Silva. Pronto, prende, cadeia, acabou a farra. Agora, há trâmites legais. Sérgio Moro não passa por cima de trâmites legais. Há um processo que tem que ser lido, provas que tem que ser comparadas umas com as outras, o material que foi mandado aqui de São Paulo para Curitiba. Quer dizer, Sérgio Moro é muito cuidadoso nas decisões que toma e ainda assim é criticado aí por parte da imprensa. E eu me pergunto, por que será? Qual é a motivação para a parte da imprensa criticar Sérgio Moro quando ele leva uma figura como Lula para depor? Por que essas pessoas ainda defendem o ex-presidente Lula? Será ideologia ou serão cifrões que movimentam essas pessoas? Eu vou deixar essa análise aí para você. Mas a segunda parte, para resolver essa questão
chama-se PMDB. O PMDB há algum tempo está desembarcando do governo, né, de forma quase que homeopática, não quer uma ruptura que seja uma ruptura agressiva com o governo do PT. Michel Temer já disse que está todo excitado para ser presidente da República. Ele usou uma palavra até mais grosseira do que essa, né, eu vou ser um pouco mais delicada, né? Disse que quer ser presidente. Nos bastidores todo mundo sabe que ele quer ser presidente. E o PMDB, claro, está dividido. Tem a pelegada, liderada aí por Pisciani e Renan. Pisciani jura amor eterno ao PT, o Renan vai depender do humor dele ou das negociações, e a turma de Michel Temer nos bastidores há muito tempo quer ver o PT pelas costas, quer ver Dilma pelas costas. O que falta ao PMDB? Coragem para romper. O que falta ao PMDB? O PMDB quer ver o defunto político já no chão para aí segurar a alça do caixão. Mas o PMDB vai ter que se antecipar. O partido que hoje se desembarcar do governo Dilma oficialmente, um rompimento que seja inclusive moral, dizendo que não aceita Lula de novo em um ministério, Lula no Palácio do Planalto, Lula comandando o Brasil, se o partido fizer isso, o PT não se sustenta. Dilma não tem base sem o PMDB. Se o PMDB romper de fato, oficialmente, de maneira drástica e dura com a presidente, com o PT, impede que Lula tome posse do Palácio do Planalto, impede que Lula, ainda que seja nomeado, consiga manter o plano do golpe, consiga colocar o golpe em prática. O PMDB tem que entender que a nação saiu às ruas agora neste domingo, mais de 6 milhões de pessoas. O PMDB tem que entender que tem responsabilidade agora. Se foi irresponsável em outros momentos da história, e sim foi o PMDB, que já teve uma história bonita, acabou sendo esse partido aí fisiológico, que faz o pacto com qualquer um, faz aliança até com o capeta para manter a eleição. Essa que é a verdade, para manter o poder, né? E faz aliança até com Dilma, o que é pior ainda, para manter o poder. Agora, o PMDB precisa entender que está nas mãos dele a possibilidade de impedir o golpe. Atenção, está nas mãos do PMDB, Michel Temer, está nas mãos do PMDB a possibilidade de impedir o golpe que está sendo orquestrado pelo ex-presidente Lula, o maior câncer que esse Brasil já teve. É preciso barrar imediatamente isso. O PMDB que não fique entre o povo brasileiro e a justiça que vai ser feita, porque senão o povo brasileiro passa por cima do PMDB. Só há uma alternativa: ou o PMDB atende ao apelo da população, da maioria, faz a democracia valer de verdade e impede o golpe, ou o PMDB ficará na frente do povo brasileiro. E aí, essas milhões de pessoas marcharão e passarão em cima do PMDB. Esse momento é muito importante, gente, muito importante e muito perigoso. Não se engane. Não se engane, Lula chegando ao ministério é muito mais do que um homem acusado de vários tipos de crime, um corrupto dos piores no poder. É muito mais do que isso. A estratégia do PT é muito mais perigosa do que só salvar o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula não é só um corrupto que usou do seu poder, cometeu crimes de colarinho branco ou implantou o petrolão aqui, o mensalão aqui. Não, é muito pior do que isso. Estamos vivendo um golpe. O que o PT e o Lula estão tentando fazer é dar um checkmate nesse momento. Não podemos permitir. E uma das chaves está na mão do PMDB. Está nas mãos do PMDB. E a gente precisa cobrar desses integrantes do PMDB que façam alguma coisa neste momento pela história do Brasil. A hora de romper é agora. Tem gente falando em invadir o Congresso, gente falando em invadir o Planalto. Enquanto isso, Lula continua negociando aí a sua estratégia. Para você ter uma ideia, hoje na Folha de São Paulo tem uma manchete que é risível, né? Porque já dá um tom de que o Lula tem aí bala na agulha para negociar. A manchete diz que Lula aceita ser ministro, mas só se puder mexer na economia, só se mudar a política econômica do governo Dilma, porque a turma do PT não compactua com a tentativa de reforma na Previdência, ou seja, é Lula de novo, criando de novo a expectativa de que pode ser o salvador da lavoura. Atenção, minha gente,
O Brasil não pode cair nessa. O PMDB que assuma a sua responsabilidade e façamos todos aí pensamento positivo, né? Oremos para que dê tempo de Sérgio Moro colocar Lula atrás das grades antes deste golpe ser implementado. Eu trago para você mais notícias de bastidores. Eu peço atenção agora à nação brasileira. Não desgrude desse assunto. Esse assunto é um dos mais importantes dos últimos tempos. O mais importante desde que Dilma assumiu a presidência da República. Esse é o assunto mais importante a ser discutido no Brasil desde que Dilma assumiu a presidência da República. Eu volto aqui a qualquer momento com mais informações para você e logo mais à tarde Lula estará em uma reunião com a turma do PMDB, vai tentar reunir Michel Temer, já está atrás do Michel Temer para conversar e vai conversar também com a presidente Dilma Rousseff na tentativa aí de fechar esse carguinho no governo entre hoje e amanhã. Atenção, não se deixe enganar. Eu volto logo.